Olá a todos, sejam bem-vindos ao Leanway Inside. O Leanway Inside foi criado para oferecer a você uma oportunidade única de aprendizado direto com especialistas, né? Apresentando insights valiosos e práticos que podem ser aplicados em indústria de todos os setores. O nosso objetivo aqui no Leanway Inside é proporcionar uma plataforma onde as experiências e conhecimentos dos nossos consultores convidados sejam transmitidos de forma clara e direta. Nesse bate-papo, vamos conhecer a trajetória dos consultores, explorar juntos os desafios enfrentados e as soluções adotadas ao longo do processo de implementação do Lean System. E o nosso convidado de hoje é o Éder Santos. E eu vou apresentar a vocês quem é o Éder Santos. Então, o Éder Santos ele é consultor e instrutor da Leanway Consulting. Ele tem o MBA em Engenharia Industrial com ênfase em Lean Manufacturing, além de ser engenheiro de produção em processos de produção. E não para por aí, porque ele também é Black Belt em Lean Six Sigma. Éder soma mais de 15 anos de experiência profissional, atuando como engenheiro, especialista, executivo e consultor. Ele já trabalhou em grandes empresas nacionais e multinacionais, incluindo montadoras, empresas de logística e varejo. Sua carreira é desenvolvida e consolidada em ambientes industriais e na área de supply chain. Ele possui uma experiência em gestão de equipe, de produção e operação, além de ser mestre em implementação e projetos de melhoria contínua, treinamentos e workshops. Éder Santos, que prazer ter você aqui no Leanway Inside. Obrigado, Santos, pela oportunidade. É um grande privilégio aqui estar com vocês e espero estar passando um pouco da minha experiência profissional e nessa jornada incrível aí que é a implementação do Lean. Fantástico, fantástico. Muito obrigado por aceitar o convite. Fala um pouco de você. Como você conheceu, quais foram os seus primeiros contatos com o que a gente conhece hoje como o Lean System? Bom, Santos, o meu primeiro contato do Lean System foi numa grande montadora, né, onde tive o privilégio de trabalhar por alguns anos, aproximadamente 7 anos. Não comecei ali trabalhando com Lean diretamente, mas no decorrer do tempo, eu gostava muito de estar no Gemba, e eles viram muito meu perfil e me colocaram como engenheiro ali de processos, eu estava trabalhando com balanceamento, alguma coisa nesse sentido. Esses foram os primeiros contatos ali, mas sem muito... a mais voltada à engenharia industrial. Né? E isso teve uma grande diretora dentro dessa grande montadora e trouxe uma consultoria para estar implementando os conceitos Lean dentro da área de montagem, era o piloto. E eu tive o privilégio de estar nessa equipe que ia compor os primeiros formandos ali referente ao Lean. E tive a percepção de como seria a implementação, como os eventos Kaizen e toda a relação de desenvolvimento de pessoas. Então foi o meu primeiro contato com o Lean e depois dali me encantei com o Lean. E saí no decorrer da experiência profissional, vi a necessidade de estar buscando outras experiências e através da formação que essa consultoria nos trouxe, dessa expertise, tive a oportunidade de trabalhar em outras grandes empresas e fui trabalhar numa grande empresa de logística. E ali eu consegui implementar desde o início de startups dessa grande empresa de logística, desde o startup de uma operação até vamos dizer assim, não tem o fim, né, do Lean, mas até uma consolidação mais madura do Lean System, Santos. Então foi muito interessante e através disso eu fiquei apaixonado e quis me especializar mais e fiz a pós-graduação em Lean Manufacturing e tive o privilégio de conhecer o Sensei Ginato. O Sensei Ginato dá aquele show, algumas matérias que ele nos passou na pós-graduação, que você fica entusiasmado de querer estudar, buscar mais conhecimento do Lean System. Cara, que fantástico, fantástico aí a história, né? Então, nessa sua trajetória, eu vi e você comentou que você transitou bastante na área de logística, né? Tem Sim. manufatura, né? E tem logística. Então, eu acho que eu vou enveredar por esse lado, vou enveredar para o lado da logística Lean. E eu queria ouvir de você,
Pô, o que é a logística Lean e quais são os objetivos? Bom, Santos, o Lean praticamente é um modelo de gestão, que a gente já sabe, e voltado à redução de custos, gerar valor ao cliente. E cada vez mais, esse mundo de serviços, né, a logística vem tendo um protagonismo muito forte. Então, o Lean Logística se trata do conjunto das práticas voltadas para a redução de desperdícios, nos transportes, manuseio e armazenamento de materiais, produtos. Portanto, ele foca na melhoria contínua de operações desta área de toda a empresa. Né? E na logística em si, no CDs, transportes e todas as áreas do supply chain. Então, o Lean Logística veio para implementar esse modelo de gestão de redução de custos e gerar valor ao cliente. E os principais objetivos, Sandro, são controlar ativos de estoque, tendo em vista abastecimento excessivo. Né? Imagine, logística. Muitas das pessoas pensam em estoque. Né? Eu vou abastecer, mas tem que ter esse estoque controlado, né? Bem dimensionado. Então, o Lean vem para ajudar nessa questão desses estoques. Racionalizar o tempo necessário para que o produto seja fabricado. Né? Então, ou seja, não é nem fabricação, mas o atravessamento, o nível de serviço da cadeia do supply, a entrada do pedido até a finalização. Isso agrega muito valor ao cliente. Né? Então, otimizar os espaços, quando a gente fala de layout, uma logística, é muito importante essa questão de layout, essa otimização desse layout, e planejar as rotas. A gente fala muito nos 3Rs, né, dentro dos nossos treinamentos, workshops. Então, dentro da logística é muito importante ter o ritmo, rota e rotina. Então, na cadeia logística é muito importante, Santos, ter esse fundamento principal: ritmo, rota e rotina. Tá? E integrar todos os setores envolvidos, tá? Desde da sala de operações, desde a entrada do pedido até a saída. E a torre de controle, que vai controlar os níveis de serviço da entrega até o cliente. Então, é muito importante ter essa integração do Lean Logística. Pô, bacana, muito bom a sua explicação aí. E esse conceito que você acabou de comentar, né, que é a de gestão de fluxo, 3 Rs, né? Ritmo, rotas inequívocas e rotinas de movimentação, isso aí é fantástico. Entendendo esse conceito, você tem um outro mindset sobre a gestão de operações. E você falou do supply chain, mas eu queria pegar um segmento dele, e um segmento que eu acho que você conhece muito bem, que é o segmento de centro de distribuição. Quais são os objetivos dentro de um centro de distribuição e como a gente pode aplicar isso dentro de um CD? O CD, Santos, é brutal. Só pegando o gancho que você comentou, os 3 Rs. É muito importante, principalmente no centro de distribuição. Hoje que você entra num CD logístico que não tem aplicação de Lean, é muito nítido e é brutal, Santos, ao nível de desperdício das rotas inequívocas que é gerada dentro de uma operação, dentro de um CD. Principalmente na separação dos pedidos. Então, se você tiver essas rotas inequívocas, não tiver um ritmo bem adequado, não tiver uma rotina bem definida, você tem uma quebra brutal no nível de serviço para o cliente. Isso acaba acarretando outros problemas. Exemplo, se você não tiver o nível de serviço bem adequado naquele horário, né, daqueles pedidos que estão sendo alocados naquele período, você acaba atrapalhando o transporte. Gera uma espera no transporte, gerando nessa espera no transporte, gera uma espera tremenda no nível de entrega para o cliente final, ou talvez uma transposição, né? Numa transposição para um outro cross-dock, enfim. Então, acarreta inúmeras perdas para o cliente final. E isso gera toda aquela questão hoje, quando a gente vai consultar uma compra no e-commerce, por exemplo, que hoje é muito comum, né? A gente comprar depois da pandemia, ver essa questão que demos muita ênfase no e-commerce. Se você tiver um atraso no pedido, você já gera aquela desconfiança naquela plataforma. Eu vou migrar para outra. A outra me entrega no dia, então eu vou migrar para outra. Às vezes a relação de valores são parecidos, mas o que está, vamos dizer assim, transparecendo, Santos, mas
na cabeça do consumidor? É a entrega, nível de serviço. Então, como é importante o CD estar trabalhando num ritmo adequado, numa rota bem definida das suas separações, nas suas determinações dos seus processos e a rotina necessária. Então, é o básico ali para a implementação do Lean Logistics, tá, Sanders, dentro de um CD de operações. Perfeito. E vamos falar agora também de uma implementação, de algum case que você pode compartilhar conosco. Poderia falar um pouco assim de como a gente pode implementar, como você atuou nessa implementação e quais foram os resultados do É, Logística Lean? Claro, Santos. Uma empresa que eu trabalhei, onde que eu tive a migração, Santos, da parte industrial, trabalhei em montadores, sistemistas e outros redes manufatureiras. Migrei para essa grande empresa de logística de serviços e ali eu tive uma curva de aprendizagem, né, que eu nunca tive contato com a logística, nunca tive esse contato. E quando eu tive esse contato, eu comecei a me perguntar os conceitos que eu aprendi na indústria, eu consigo implementar aqui? E o que facilitou isso, Sandes? Um roadmap bem definido de implementação. Essa grande empresa de logística, ela desde da sua integração, né, dessa integração dos seus colaboradores, ele já introduz o conceito Lean. Então, ele já tem o primeiro contato na integração com o RH, com alguns setores. Então, já é muito falado, né? É muito comunicado essas questões, como eles vão ser medidos, como eles vão ser abordados, vão ter os feedbacks, vão ser desenvolvidos. Então, desde esse início já tem essa integração. Posteriormente, temos é apresentado para uma equipe de implementação, é definida uma equipe de implementação. Eu fazia parte dessa equipe de implementação, de dar o treinamento de toda a implementação do sistema Lean, dessa grande empresa de logística, né? E é muito nítido, Santos, que a principal fato para a implementação, o principal fator de sucesso para a implementação é o desenvolvimento de pessoas, Santos. Então, desde o início da implementação, definido as pessoas-chave ali, escolhido algumas pessoas-chave para a implementação, a pessoa responsável, sponsor, o owner, né, da implementação, quem vai ficar responsável por o coordenador do projeto e os consultores internos dessa empresa de logística. É fantástico o sistema que eles montam. E funciona em todas as operações que você acompanha a Santos, elas funcionam exatamente da mesma maneira, né, da implementação desse Lean System. E é um desafio muito grande, né, dentro desses consultores internos, até nossa parte como integrantes consultores da Leanway, o desafio de melhorar como que a gente se envolve, como nós podemos melhorar como facilitadores dessas pessoas. Porque realmente quem vai fazer são eles. Então, esse é o grande desafio, a grande questões, né, que essa empresa de logística investe no desenvolvimento de pessoas. Oh, bacana. E realmente, o Hito Zukuri, que foi até Então, um dos temas que nós já falamos aqui, né, no Lean Inside, que é desenvolver pessoas. E tudo isso a gente só consegue implementar junto com as pessoas. E aí temos que desenvolvê-las para que elas realmente façam a implementação acontecer. E Éder, você estava comentando sobre a implementação. Se a gente pegar um centro logístico, quais são os indicadores chaves, assim? O que é que seria, quando a gente está implementando, o que é que se busca, quais são as métricas dentro de um centro de distribuição que a gente pode dizer assim, poxa, aqui a gente está agregando valor para o negócio e também está agregando valor para o cliente? olha, Santos, tem alguns indicadores que são chaves dentro do centro de distribuição, no supply chain, que é nível de serviço, temos nível de estoque, né, ruptura de estoque, tem esses indicadores que são Ruptura é um dos comuns, assim, né, dentro de um comuns, CD. temos esses indicadores que acabam suportando
um centro de distribuição, uma cadeia de logística. Porém, quando a gente implementa o Lean Logistics, a gente tem algumas premissas de acompanhamento. Alguns indicadores de acompanhamento, né, e tem outros indicadores de suporte disso, temos a questão da produtividade, né? Quando a gente fala de produtividade, como que está a produtividade das pessoas? E como a gente fala de logística, a gente pode pensar em pilhadeiras, né, transpaleteiras, mas temos também a movimentação, muito grande a movimentação de pessoas. Então a gente precisa medir essas pessoas. Quando a gente mede essas pessoas, a gente consegue dar um feedback mais assertivo para essas pessoas. Perfeito. Se elas estão fazendo no padrão correto, né? A grande questão, né? Como que a gente padroniza isso? Se elas estão fazendo a rota que definimos como padrão. Se tem sugestões de melhoria dessas rotas. Então, é muito importante esse indicador de produtividade e ver como que está a evolução dessas pessoas com essa produtividade. E a gente usava até um conceito um pouco diferente, que é a efetividade. Ela pegar a produtividade e usar a relação se elas estão conseguindo alcançar o 100% que a gente determinou. Se é 10 minutos para fazer uma separação, ela está dentro daqueles 10 minutos, então a gente usa, olha, está em 9, então está 90%. Então ainda tem gap. Então a gente trabalha muito essas lacunas para estar trabalhando o que falta ali, o que a gente precisa desenvolver essa pessoa, ou ele está usando o ferramental correto, está usando o instrumento correto. Então, bastante insights que a gente tira disso, desse conceito de medir a produtividade ou efetividade, para estar melhorando a questão de nível de serviço, né? A entrega para o ponto final da separação. Né? Pô, perfeito. Então, Realmente, os indicadores são chave, né? Porque a gente tem que ter um norte e saber se nós estamos melhorando. Então, como você acabou de falar aí, nível de serviço, ruptura, efetividade, poxa, muito, muito interessante e a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Tem que isso. ter indicadores de vários níveis, né? Gerenciais, níveis operacionais, para que a gente possa estar monitorando, estar junto com a equipe. E tem um ponto importante também, só pregando o gancho, tem um muito indicador que a gente usa bastante, só para contextualizar. Tem um indicador que às vezes a gente usa na indústria, mas é muito adaptado à logística. É a questão da hora disponível. Então, quando o operador logístico, conferente, vai pisar dentro da operação, então a gente tem que ter um monitoramento disso. Não é só produtividade. O que ele está previsto para ele conduzir aquele período, ele tem aquela questão da produtividade, ele está fazendo. Mas, como ele está aproveitando o tempo dele? Por exemplo, ele trabalha 6 horas no dia. Como que está essa relação de tempo? A gente está alocando serviço para essa pessoa? Qual o start de turno dele? Ele começou qual período? Ele começou para trabalhar, começar às 7? Ele começou às 7h30, por quê? Ele teve alguma dificuldade? Ele teve uma parada muito longa, 1h30. O que aconteceu nesse período? Então, são insights que é gerado perfil de perdas para a gente avaliar o que aconteceu com essas pessoas. Então, são indicadores chaves ali que a gente consegue ter uma relação para a gente começar a trabalhar e gerar iniciativas para a gente melhorar, gerar kaizens e fazer o atravessamento mais rápido, né? O lead time mais rápido desde o início da separação até o final para transportar esses produtos. Pô, fantástico, fantástico, Eda. E agora falando em tecnologia, porque hoje em dia a tecnologia está em todos os lugares, né? Então, quando a gente fala de internet das coisas, quando a gente fala de Big Data, isso pode ajudar? Onde essa tecnologia está ajudando, contribuindo na logística Lean? A internet das coisas vem influenciando em toda a cadeia de supply. O gerenciamento de armazém, com dispositivos que permitem registros mais precisos, né, da entrada dos pedidos até o final. É o tracking que a gente fala, né, desde o início até o fim, e a cadeia toda já está usando esse track. Isso é muito fantástico. O monitoramento online dos CDs, né, o acompanhamento, como que está as máquinas, como está o ritmo, você está na velocidade correta, a telemetria, né, online, isso é muito importante para começar a desenhar, porque é muito dinâmico um armazém, Sanders. Então a gente precisa saber onde que está as principais rotas, se é a rota
se está bem definida. E através desses monitoramentos online, a gente consegue otimizar mais rápido. E tem essas viradas, né, de promocionais. Os grandes centros logísticos trabalham muito com essas viradas promocionais, campanhas, e a gente precisa de insights para virar todo esse layout mais rápido. Então, a tecnologia vem para nos ajudar nesse ponto, né? No planejamento, gerar insights futuros, né, de forecast. Então, essas ferramentas são muito usuais, né? A gente está falando de logística 4.0 hoje, né? Tem alguns centros logísticos, algumas grandes empresas já estão usando esse conceito. E com esse conceito, porque tem a tecnologia e tem agora também, assim, coisas que dá para a gente implementar e dá para fazer sem tecnologia também, né? Que tem muito, a gente fala assim, muito mato alto ainda para a gente, muito feijão Sim. com arroz que a gente ainda tem que fazer, né? E você, com essa sua experiência, vamos entrar agora em um centro de distribuição e vamos começar uma implementação do Lean. No seu conhecimento, que aí a gente já tem pelo menos um início de saber quais são os principais desafios que vão vir por essa implementação. Conta para a gente qual seria os desafios comuns, né? Claro que as empresas variam e vão ter desafios diferentes, né? Pelo nível de maturidade que a empresa tem. Mas quais são os desafios comuns, ou os maiores desafios para implementar uma logística Lean? O impacto maior que eu vejo, lógico, tem empresas que já têm o conceito dessa concepção, aí a gente está falando de cultura, mas o impacto cultural realmente é o primeiro item que a gente coloca como principal desafio. Algumas empresas que eu trabalhei de varejistas, empresas logísticas, tem a questão de ter pessoas com muitos anos de casa. E às vezes não tem um conhecimento, às vezes eles consideram só como uma ferramenta, o Lean. Acho que a primeira visão, acho que a gente tem que passar uma mensagem bem clara e bem objetiva e transmitir a mensagem, o valor que isso tem. Acho que essa é a primeira missão de um consultor ou um agente Lean que vai estar pisando no centro de distribuição, né? E posteriormente o mapeamento, acho que fazer um bom mapeamento do que está ocorrendo dentro do CD, acho que é muito importante para a gente começar a ver os principais gaps, ter os loopings das principais iniciativas e trazer o valor, né, que precisamos para estar otimizando e gerar esse benefício para o centro logístico, para trazer o benefício para o cliente. Então, Perfeito, o perfeito. impacto cultural é muito forte nesse sentido. Quando a gente pisa no centro logístico, acho que é o primeiro desafio, é essa mensagem que a gente tem que transmitir para as pessoas, né, do benefício e o propósito do Lean Logística. Perfeitamente. Então, assim, o que você comenta é algo relacionado a uma gestão de mudanças, né? Então, tem que ter uma gestão de mudanças, envolver as pessoas, passar realmente qual é o objetivo, o propósito, e verificar onde realmente qual vai ser o ganho da empresa e o ganho para os colaboradores, o ganho para o Perfeito. cliente. Então, já fazendo isso, a gente já começa melhor, né, na nossa implementação. Exato. Até Ederson. antes de olhar o P&L, acho que o Aham. principal é esse ponto. É verdade. E como você tinha comentado, né, desenvolver pessoas, Rita Ozukuri, desenvolver Exato. pessoas. Ederson, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso Lean Insight, e eu queria perguntar a vocês se alguém tiver uma dúvida, quiser conversar com você, se você está na rede, no LinkedIn, como é que a pessoa lhe encontra? Bom, eu tenho o LinkedIn, Éder Lima dos Santos, né? Pode me encontrar no LinkedIn, pode me consultar. Tem algumas pessoas que, principalmente, estudantes, né, do Lean, pessoas que estão iniciando engenharia de produção, tem essas perguntas, e vê que a gente está numa consultoria e pergunta como que tem curiosidade, pergunta os principais desafios, como que vamos dizer assim, os benefícios de estar estudando um Lean, muito interessante, né? Algumas pessoas me abordam. E pode entrar em contato comigo, sempre com um tempinho ali respondo as pessoas e estamos abertos aí a conversas, a fóruns, enfim, estou à Legal, muito disposição. obrigado.
Ederson, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco no Leanway Inside. E aqui a gente vai se despedindo, e aí até o próximo evento do Leanway Inside. Muito obrigado. Obrigado, Santos.